agora sim, finalmente, vamos ler a Bíblia, né? Eu acho que a minha voz já entrou na casa de muita gente aqui. Muita gente aqui, nós já nos conhecemos. A minha voz já invadiu a sala da sua casa muitas vezes para dizer versão brasileira Herbert Richards. Você já ouviu isso, né? Esse cara sou eu. Marcos capítulo 2. Marcos 2. Assim como estamos sentados, reverentemente sentados, nós vamos ler. Diz assim o texto, a partir do verso 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. Texto lindo, fácil de entender, na Nova Almeida fica fácil, né? Não tem o arrazoável em seus corações. O que é arrazoar, né? E essa coisa do vós sois. Jesus encontra o Bartimeu. Como é que Jesus falava? Ele falava o grego koiné. Ele deve ter falado para Bartimeu: o que você quer, Bartimeu? O Bartimeu: quero ver. Veja. Foi só isso. Mas na Bíblia rebuscada fica: que queres que eu te faça? E o outro responde: que eu torne a ver. Você não sabe se ele via e quer tornar a ver, ou se é o tornado que eu passe a ver. A Nova Almeida resolve isso de uma maneira leve. Esse texto aqui tem muito a ver com os 163 anos da nossa denominação, porque aqui tem princípios de uma igreja saudável, princípios de uma igreja relevante. A igreja tem que ser relevante no lugar onde ela esteja, né? Cada igreja é uma escola, por exemplo. A igreja tem que ser um lugar de ensino. Se não tem uma escola anexa, mas pelo menos o ambiente tem que ser um lugar de ensino. E olha que legal, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Então ele volta em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer, correu a notícia que ele estava em casa. Aqui já começa interessante o texto, porque diz assim: dias depois, ele entrou de novo em Cafarnaum. Então ele vivia fora. Ele foi uma outra vez em Cafarnaum. E correu a notícia que ele estava em casa. Não correu a notícia que ele estava na casa do fulano. Normalmente aqui no Evangelho de Marcos mesmo diz que ele estava numa casa. Lá em Marcos 7 entrou numa casa e queria que ninguém soubesse. E fala na casa de Maria ou na casa da sogra de Pedro. Sempre diz onde ele está. Mas quando se diz que alguém está em casa, que casa é essa? A casa dele. Correu a notícia que ele estava em casa. E todo mundo sabia qual era a casa. Tantos que correram para ali. Afluíram para ali, tantos correram para ali que a casa lotou, não tinha lugar nem junto à porta. Encheu a casa, encheu a varanda, encheu o quintal, encheu a calçada, encheu a rua, encheu o outro lado da rua. Todo mundo sabia, o correio sabia onde entregar a carta para Jesus, em casa. Mas como é que alguém que é de Nazaré pode estar em casa em Cafarnaum? É porque alguém na cidade disse: quando passares pela cidade, faze da minha casa a tua casa. Está aqui a cópia da chave, né? A minha casa será a tua casa. Então o primeiro princípio é: a igreja também, ela tem que ser formada de lares cristãos. A igreja é mais do que o templo, é a casa.
É o lar, não é só ter uma plaquinha, Jesus mora aqui. É até bom que tenha, mas tem que ser verdade do lado de lá da porta, né? A minha casa tem que ser conhecida como casa de Jesus. Será que se alguém chegar no apartamento do lado do meu, onde eu moro, e perguntar ao meu vizinho, olha, eu queria saber de Jesus, será que ele vai poder dizer, ó, eu não conheço, mas ele mora aí do lado, e esse pessoal aí só fala nele. A minha casa tem que ser conhecida como casa de Jesus. Primeiro princípio é os lares têm que estar envolvidos com a igreja. E muitos, verso 2, muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Veja que não era uma sessão de milagre, não era coach, era o quê? A palavra. Jesus dá o tom. A igreja se reúne para quê? Para anunciar a palavra. Esse é um dos postulados da reforma. Somente as Escrituras. Anunciar a palavra. A igreja, o púlpito, é lugar de anunciar a palavra. A pregação do Evangelho. As outras reuniões, em outras salas, em outros momentos, em outros espaços, podem ter. Pode ter coach, pode ter isso. Eu sou formado em coach pela Sociedade Brasileira de Coach. Eu entrei para ver como isso podia me ajudar no ministério. E também para saber o que é por dentro. Eu descobri uma coisa muito importante. O Evangelho é superior ao coach. Se o Evangelho for bem pregado, não vai ter espaço para o coach. Porque o Evangelho, o coach bota aquele gás, mas o Evangelho põe combustível para a vida toda. O coach te dá uma empolgação. Agora eu vou. Mas é igual o busca-pé, né? Aquela coisa da festa junina. Você solta, aí tal, estoura, cai. Aquela combustão, vai até ali a autonomia, né? O Evangelho vai para a vida toda. Anunciar a palavra, o Evangelho transforma. Quer uma mensagem que transforma vidas? Evangelho. Jesus anunciava-lhes a palavra. E aí trouxeram então um paralítico levado por 4 homens, é o que está aí no verso 3. Aquele paralítico não chegou ali sozinho. Paralítico é o quê? Alguém que não pode andar. Alguém que até sabe onde quer ir, mas não consegue ir sozinho. Do ponto de vista físico, você sabe o que é o paralítico. Alguém que até sabe onde quer ir, mas não pode ir sozinho, tem que ser carregado. No ponto de vista existencial e espiritual, esse mundo está cheio de paralíticos. Gente que quer Deus, mas não sabe como tem que ser levado. E está sendo levado, às vezes, no lugar errado. Vamos ali, vou te ensinar uma novena. Vamos ali, vou te ensinar um despacho. Vamos ali, vou te ensinar uma corrente. Vamos ali, vou te ensinar... E vai aumentando frustração. Meu pai dizia o seguinte, quem tem pressa vai a Jesus, porque vai e resolve. Quem não tem pressa vai num monte de lugar primeiro. Mas quem tem pressa para resolver, vai a Jesus, que uma vez vai e resolve. Vai em quem resolve. Deixaram esse paralítico ali. Aí diz o texto que 4 homens viram aquele paralítico. Eles pensaram, agora a gente já viu o paralítico, não dá para dar desculpa, né? Então, a primeira marca da igreja, a igreja está no mundo para levar paralíticos a Jesus, custe o que custar. Aqueles homens olharam aquele paralítico e já lhe disseram, né? Agora já é problema nosso, agora ele já é um assunto nosso, agora nós já ouvimos, não tem como dar desculpa. E eles tentaram entrar pela porta, diz o texto aí, olha a sua Bíblia. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, verso 4. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, às vezes o pessoal pensa que multidão é sinal de bênção. No caso aqui estava até atrapalhando o acesso, né? Não podia aproximar de Jesus por causa da multidão. Eles podiam ter dito o quê? Olha, paralítico, nós até tentamos, você viu, mas não dá, ninguém deixa entrar. E o paralítico ia aceitar a desculpa. Mas a igreja, ela não está no mundo para dar desculpas. Ela está no mundo para levar paralíticos a Jesus, custe o que custar. Então, em primeiro lugar, a primeira marca de uma igreja, ela anuncia a palavra. A segunda marca, ela tem compromisso com aqueles que são paralíticos, que não conhecem a palavra. Em terceiro lugar, a igreja não dá desculpas. Em quarto lugar, não podendo aproximar-se por causa da multidão, descobrir o telhado. A igreja é criativa. Não dá para ir pelo caminho natural, nós vamos arrumar um jeito, mas esse paralítico vai chegar em Jesus. Ele vai chegar em Jesus. E sabemos que se um encontrar com o outro, a vida dele vai mudar. A igreja é criativa. Eu tenho um amigo, Pedro, do Borel, é bom até convidá-lo para um dia dar uma palestra aqui. Ele agora trabalha, já esteve no Egito, ele era do Borel, fazia
trabalhava no ambulatório no Morro do Borel, hoje ele está trabalhando no Lixão de Caxias com crianças, ele ensina a profissão para as crianças, tem uma creche, atividades o dia todo, reforço escolar, ele e a esposa, e ele faz um sopão que hoje ele dá mais de 300 sopas na hora do almoço e no jantar. Os catadores de lixo, que comiam o lixo e ficavam arrumando coisa para revender, vêm e comem comida limpa, come uma comida substancial, de graça. Ele arruma patrocinadores e serve essa refeição. E eles são muito gratos ali à igreja. Mas o Pedro, eu trabalhava na Rádio Relógio, era uma rádio que tinha aí no século passado, Abraão, Isaac, Jacó ouviam essa rádio. A rádio que não tocava música, era só notícia e curiosidade, né? Você sabia? Eu acho que ela até pegava por aqui. Era uma rádio que pegava em alto mar, os navios, assim, onda média, onda curta e onda tropical, tinha tudo isso. A última coisa que eu falava era 7 da noite, eu tinha que dizer, em Brasília, 19 horas. Aí um monte de gente desligava, né, para não ouvir. Mas era só falando assim. E era perto. E a Rádio Relógio, às vezes não dava tempo de eu almoçar. Então eu tinha que ir no McDonald's e pegar um lanche. Porque a rádio é Rádio Relógio. Eu vou chegar atrasado? Não posso. Eu tinha que dar a senha para dar a hora. E aí, às vezes dava um horário, eu comia no próprio McDonald's. Senão eu vinha. Eu imagino, uma vez, eu lembro, eu estava com o meu lanche, a rádio era no último andar. Aí entraram 2 executivos. 2 meninos novos, de terno, de gravata. E eu com um lanche na mão ali, indo para a rádio. A rádio é bom porque você fala, ninguém sabe quem você é, então não mexe com você. E aí, sabe o que eles estavam conversando, um com o outro? Um falando para o outro, eu ainda mato aquele cara da Rádio Relógio, que cara chato, 4h30 da manhã, você sabia? Você sabia? Eu não quero saber, eu quero é dormir. E eu ali. Quando chegou o andar deles, eles saíram e falaram, boa tarde, eu nem falei nada, vou falar depois dessa. E aí o Pedro, nesse dia eu estava almoçando, eu estava comendo no Mac, deu tempo de comer no Mac, ainda tinha horário, daqui a pouco chega o Pedro, pastorzão, fui lá na rádio e disseram que você estava aqui, eu falei, ô Pedro, senta aí. E engraçado que nessa época, década de 80, 90, surgiu um boato, e tem muitas, não sei como é aqui, mas no Rio de Janeiro, às vezes a igreja gosta de boato, coisa aí, o Walt Disney é do diabo, fogueira santa, queima tudo do Walt Disney, escova de dente do Walt Disney, do Mini, da Mickey, depois passa. Aquele mover, gente que... Aí tinha uma notícia que o McDonald's era da igreja do diabo. Depois descobriram até que um dos donos é presbiteriano. Mas diziam que o Big Mac dava o dízimo para a igreja satanista. Inventaram, eu acho que foi boato do Bob's, da concorrência. Inventaram esse negócio. E eu era fascinado pelo Big Mac, triplo, e Coca-Cola de 500. Eu era Coca-Cola-tra. Coca-Cola. E eu fui lá, comprei meu lanche, sentei, tinha horário, dava tempo de comer devagar. Aí chegou um diácono da minha igreja. Aí falou, pastor, o senhor aqui? Eu falei, e você também, irmão? Ele ficou me vendo, né? Aí ele olhou para o meu sanduíche e falou, o senhor sabia que isso aí é do diabo? Eu falei, esse não, esse é meu. Se era do diabo, eu saqueei o inferno. E com a oração tudo se santifica. E vou morder para a glória de Deus. Aí ele ficou esperando eu estrebuchar, ficar roxo, morrer. Quando eu não morri, ele falou, não mata não. Eu falei, não. Ele, então eu vou comprar um também. Aí foi e comeu comigo. Aí chega o Pedro, do Borel. Pastorzão, fui lá na rádio, falaram que o senhor estava aqui. Eu, tudo bem, Pedro, tudo bem. Me atualizou as últimas notícias da missão dele, da Jocum. Aí ele falou, vamos fazer um ar livre, pastor? Vim aqui para chamar o senhor para um ar livre. Eu falei, vamos, eu sempre gostei de fazer ar livre. Aí ele falou, eu falei, onde é? Ele, aqui embaixo. Eu falei, aqui embaixo? Eu falei, é. Eu falei, e o pessoal? Está todo mundo lá. Eu falei, que bom. E a nossa equipe? Vamos lá. Tá bom. Aí desci, eu olhei, cadê o pessoal, Pedro? Ele falou, aí, passando para lá e para cá. Eu falei, não, a nossa equipe, aqui, a equipe é nós. Eu falei, até o meu diácono ficou meio assustado. Eu falei, caramba, eu falei, Pedro, esse pessoal não vai parar para ouvir a gente. Ele falou, isso é comigo. Tirou um tijolo da mochila, ficou em frente à vidraça e disse, vou quebrar, vou quebrar. Parou todo mundo, quebra, quebra. Aí aquela roda imensa, ele falou, eu até podia quebrar, mas eu sou crente. E meu pastor vai dar uma palavra. E deu um passo ao lado. Em 30 segundos ele juntou todo mundo. Aí eu fiquei de frente para o pessoal, falei, meu Deus, o que você fala uma hora? Dá um branco, né? Aí você só lembra João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí disse,
Você que está aqui para lá e para cá, talvez você esteja como um gadareno, 2.000 pensamentos ao mesmo tempo na sua mente. Você está andando aqui, mas pensando na resposta que você tem que dar quando voltar para o escritório, ou aquele assunto que você tem que resolver antes de chegar em casa, ou aquela decisão que você tem que tomar, ou como você vai resolver aquele problema, qual argumento você vai usar. Eu sei que tem 2.000 pensamentos. Eu queria orar para Jesus calar todas as vozes, para você ouvir só a voz dele, a voz que você precisa para solucionar isso. Quem quer isso, levanta a mão. E um montão levantou. Eu falei, opa! Aí eu falei, Senhor Jesus, cala todas as vozes que perturbam. O teu filho e tua filha estão aqui. Que haja paz no coração e só a tua doce voz seja ouvida para ele tomar a decisão. Amém? E o pessoal, amém! Aí eu falei, agora olha só, nós oramos para você resolver um assunto, mas eu queria orar para você resolver a vida. Quem aqui sentiu o toque de Jesus e sabe que é filho de Deus, eu não sabia, e agora você quer dizer, Senhor, eu sou teu. Levanta a mão. Eu achei que ia diminuir. Eu já orei. Quando eu terminei de orar, o Pedro já estava com uma prancheta. Você é de onde? Eu sou do MER, procura a igreja tal. Você é de onde? Sou de Bangu, procura a igreja tal. Agora eu fui para 5 minutos, fizemos o ar livre e eu voltei para a rádio para trabalhar. Combustão instantânea, excesso de criatividade, né? A igreja tem que ser criativa. Tem que ter ideia. Não dá para entrar por aqui? Vai pelo telhado, mas vai. A igreja também tem que trabalhar em equipe, porque 4 levando um, né? Como é que leva um paralítico levado por 4? 4 cordas no mínimo. E cada um segura a sua. E uma palavra de ordem. A igreja, ela tem trabalho de equipe. Já puxa todo mundo. Já. Se um mais soltinho, assim, mais animado, fala, vou puxar mais que todo mundo. Se ele puxar muito, a maca inclina e o paralítico cai. É a mesma força, fica leve para todo mundo. E se tiver um que fala assim, já tem 3 puxando, eu vou afrouxar, a maca inclina e o paralítico cai. Trabalho de equipe. Já. Jesus ensina o seguinte, qual é a tua corda? Segura a tua corda e faz o teu melhor. Tua corda é tocar, é pregar, é distribuir folheto, é visitar o hospital, é visitar presídio, é aconselhamento pessoal, evangelismo pessoal. Qual foi o dom que Deus te deu? Invista nesse dom. É a tua corda. Faça o teu melhor e a maca vai subir e o paralítico vai andar em nome de Jesus. Em 6º lugar, a igreja também trabalha com planejamento. Olha que legal o que diz. Depois que eles subiram, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que Jesus estava, no lugar onde Jesus se encontrava. É o que diz aí o final do verso 4. Não foi uma descobrindo atabalhoadamente, não. No ponto correspondente. Eu me lembro, quando era criança, lá na minha casa, já passei do horário, será? Não? Tem aí mais. Quem me dá mais 1 minuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uns 30 minutos a mais. Na minha casa, né, quando era criança, adolescente, tinha uma TV, aquela TV preto e branco, né, Atlas, que tinha coisa que ninguém aqui sabe o que é, chuviscava. A antena era aquele fio paralelo. A antena era tipo 2 espinhas de peixe gigante, de alumínio. Uma pequenininha e uma maior. Uma pequenininha em cima e uma maior embaixo. Um pombo ou uma linha de pipa que esbarrasse ali, ela virasse, chuviscava tudo lá embaixo. Então você tinha que achar o ponto. Tinha gente que botava lata de tinta, enchia de concreto para prender a antena para ela não rodar. Aí tinha que ficar um na frente da televisão, outro na janela do lado de dentro, outro na janela do lado de fora, outro na ponta da laje e o mais velho na antena. Aí fala, vai, não tinha celular, vai. Aí, e eu era o que estava na frente da TV. Aí volta, porque passou demais, né? Volta. E o da antena ficava chateado, decide aí, que burro, é para ir ou para voltar? O burro era eu, né? Falei, não, porque passou demais, volta um pouquinho. Tem trauma disso. Quando eu leio esse texto, eu lembro disso. Descobrir o telhado num ponto correspondente onde Jesus estava. Deve ter ficado um na janela, a casa está cheia, né? Um na janela, outro na ponta da varanda, outro no telhado e outro na telha. 3 para frente, o cara 3 para e o daqui olhando, Jesus e o telhado. 2 para a esquerda, demorou um pouquinho, e ele arrastando a telha, até achar o buraco em cima onde Jesus estava. Sabe o que é isso? Planejamento. A IPB cresceu 163 anos porque ela tem planejamento.
Esse é o tom. Não pode ser de qualquer maneira. Planejamento. Para onde estamos indo? Aí a igreja toda vai e sabe para onde estamos indo. Então a igreja anuncia a palavra, a igreja tem compromisso. O paralítico agora é assunto nosso. A igreja não dá desculpas, ela leva o paralítico, custe o que custar. A igreja é criativa, a igreja trabalha em equipe e a igreja tem planejamento. Quando essas coisas se encontram, aí Jesus entra na equipe. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: estão pesados os teus pecados. Aí os teólogos da época, né, os escribas ficaram cochichando, né, nos seus corações. Ninguém falou nada, só que ela levantando a sobrancelha, torcendo a cabeça, fazendo biquinho um para o outro. Jesus percebeu no seu espírito e falou: o que vocês estão pensando aí? Aí ele não pergunta o que é mais difícil, ele fala: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão pesados os seus pecados ou mandar ele andar, levantar e andar? Para que vocês saibam, porque ele já sabe, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo: levanta e anda. Mandou o paralítico levantar. E o paralítico, na mesma hora, tomando o leito, levantou a vista de todos, e todos se admiraram, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu fui num programa de rádio, nós da Sociedade Bíblica do Brasil, não participamos de debates, podemos dar entrevista, porque todos são amigos da Sociedade Bíblica. Quando você entra em debate, uma parte vai ficar ferida, e a gente não quer ferir ninguém. Então, cada um tem sua compreensão, mas enquanto Sociedade Bíblica, a gente não vai em debate. Eu fui, era meio que uma pegadinha. Eu fui para dar uma entrevista, chegou lá, virou debate. Aí o meu amigo assim, né, de outra denominação, eu gosto de todo mundo, ele falou assim: rapaz, você é presbiteriano, você crê na predestinação, na eleição? Creio. Ele falou: eu não creio nisso não, eu creio no livre-arbítrio. Eu falei: tá bom, amém, Deus te abençoe. Aí, como eu ia pregar, eu ia fazer a devocional, ele orou. Ele falou: Senhor, enquanto o teu servo prega, toca os corações. Aí eu falei no ouvido dele: vem cá, você crê no livre-arbítrio? Você falou para Deus tocar os corações quando eu pregar? Se era para você dizer: Senhor, teu servo vai pregar, né? Não te metas, deixa a pessoa escolher. Assim, então você crê que é Deus que toca, né? Então eu já te entendi. Aí eu acho que ele ficou bem bravo e falou: mas por que, se você crê em predestinação, em eleição, por que presbiteriano evangeliza? Já está todo mundo marcado. Eu falei: olha, uma criança, um rapaz foi criado num colégio interno. Criado a vida toda num colégio interno. Quando ele fez maioridade, aí tem que sair. 18 anos, leva uma carta de apresentação para o primeiro emprego e vai seguir a vida. O rapaz foi. E ele estudou, ele se tornou palestrante. E ele disse o seguinte: eu quero descobrir de onde eu vim, quem é minha família. Ficou sabendo a cidade que ele nasceu e onde ele foi registrado. Foi no cartório para ver lá o nome do pai e da mãe. Aí soube o nome do pai, o nome da mãe. E descobriu outra coisa, que o pai registrou outros filhos naquele cartório. Ele falou: eu tenho irmãos e não sabia. Aí ele falou: vou procurar, eu quero achar meus irmãos. E como é que acha? Para na rua e pergunta: você é meu irmão? Não, nem te conheço. Você é meu irmão? Não, nunca te vi. Aí ele teve uma ideia. Como ele era palestrante, ele procurou saber tudo do pai. E no meio da palestra dele, em dado momento, ele descreveu o pai dele: meu pai era assim, assim, assim. Aí alguém no auditório falou: peraí, meu pai também é assim. Aí nós somos irmãos. O presbiteriano evangeliza para achar os irmãos. A gente diz como é que é o pai. Aí quem é irmão, quem é filho do mesmo pai, diz: opa, eu também sou, ou eu também sou. Então o presbiteriano evangeliza para achar os irmãos. Simples assim. Deus é que toca, Deus é que diz: isso é com você, isso é com você, isso é com você. Aí o Jesus fala para o paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Eu fico pensando, por que ele não disse só levanta e anda? Para Bartimeu, o que queres que eu te faça, né? O que você quer, Bartimeu? Quero andar, quero ver. Vê. Paralítico lá em Betesda, João capítulo 5, 38 anos paralítico. Jesus encontra o homem e diz: queres ser curado? A qualquer um diria o quê? Quero. Mas o homem estava tão para baixo que Jesus falou: queres ser curado? Ele falou: não tenho ninguém, ó vida, ó azar, nunca dá certo, eu estou aqui há 38 anos, não foi isso que eu perguntei, quer ser curado? O homem nem conseguiu responder. Jesus falou: olha, então eu creio para nós dois, vai, levanta e anda. E o homem levantou e andou. O homem se viu curado. Antes do milagre acontecer, ele se viu curado. Quando ele cura o cego de nascença, passa lodo nos olhos, João capítulo 9. O cego de Betsaida, ele toca 2 vezes. Aí aquele manda tomar o leito.
Eu podia mandar levantar. Jesus nunca fez o milagre pelo milagre. Ele sempre usou o milagre para ilustrar uma grande verdade. E quando ele diz para esse homem, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, eu vejo 3 possibilidades. A primeira, ele disse, olha só, comece trabalhando. O dono da casa já vai ter que arrumar o telhado, ainda vai ter que tirar essa maca, então já comece trabalhando. Tira esse leito daqui. Lá eu dirijo um ponto de pregação, agora já eles migraram para a igreja presbiteriana lá das Américas, e a gente vai abrir um outro em outro lugar, então é assim, a gente abre um ponto de pregação, cresce, a igreja mais próxima a gente envia, agora vamos abrir outro lugar, e vai fazendo assim. E eu sempre ensino, o pessoal se converteu, e agora, o que eu faço, pastor? Conheça os departamentos da igreja, vê onde você se encaixa e já comece trabalhando, se envolva, comece com pouco. Era outra lição, talvez Jesus tenha querido ensinar para aquele homem o seguinte, comece com pouco, você não tem nada, só esse cobertor, comece com pouco. Eu dirigi um trabalho no condomínio da Barra, no Rio 2, e os meninos lá são todos bem graduados, pós-graduação, mestrado, aí vem o primeiro emprego. Aí ele vem para mim, pastor, olha só, a proposta de salário, e olha a minha titulação, é muito pouco, eles estão me oferecendo muito pouco. Olha os meus títulos, eu sou formado, graduado, pós-graduado. Eu falo, olha, primeiro a gente trabalha onde pode, para depois trabalhar onde quer. Isso é o que eles acham que você vale. Aceita? E lá dentro você muda a etiqueta de preço. José do Egito foi vendido por 25 moedas de prata, mas depois ele foi vendido no mercado de escravo do Egito, e depois se tornou o nome mais alto do Egito. Ele mostrou que ele valia mais do que pensava. Então comece com pouco, e lá você cresce. Mas talvez Jesus tenha querido curar a mente daquele homem. Foi o que ele fez com o cego de Betsaida. Vês alguma coisa? O homem, vejo mais ou menos, eu vejo árvores andando, parece que são pessoas. Jesus dá o segundo toque. O primeiro toque curou a vista, o segundo toque curou a mente. Aquele homem ainda confundia gente com coisa, homens com árvores. Quem confunde gente com coisa, tem que ter o segundo toque, o quebrantamento. Tem gente que trata pessoas como coisas, precisa de um segundo toque, do quebrantamento. Quando Jesus diz para aquele homem, toma o teu leito e vai para a tua casa, ele está dizendo o seguinte, tome aquilo que te jogava no chão, tome autoridade sobre aquilo que te derrubava e diz, você não me derruba mais, eu vou andar com as próprias pernas. Porque quando ele encontrasse o outro paralítico, as memórias amargas iam vir. Agora ele segurando o leito, tome aquilo que te jogava no chão, tome autoridade sobre isso e diga, você não me derruba mais, agora eu ando uma novidade de vida, eu ando firme. Jesus queria curar isso. E aí, quando ele faz, os homens, até os que criticavam, disseram, jamais vimos coisa igual. Uma mulher, era do Candomblé, mãe de santo. A mãe era dona do centro, passou para a filha assumiu um centro lá em Olinda, na Baixada Fluminense, e esse centro fazia despacho no cemitério de Ricardo de Albuquerque. Lá no centro tinha um maioral, entre lá os orixás, na linguagem deles, um maioral coberto de palha. Baixava, não baixa ninguém. Quando ele baixa, não baixa ninguém. Na Umbanda tem um nome, no Candomblé tem outro, mas é o mesmo demônio. Ele todo coberto, assim. Todo mundo tem medo dele. A moça estava grávida, ela consagrou o filho ao maioral. Falou assim, foi na cachoeira, arriou lá a obrigação, foi no cemitério, fez lá o despacho. E quando o menino nascesse, quando a criança nascesse, tirava o sangue da testa para fazer o batismo no Candomblé e o orixá que ia escolher o nome. E ela grávida. A cunhada dela, que morava na mesma casa, era crente. Casou com o irmão dela, estava construindo, enquanto não termina a obra, mora aqui. Tem um quarto sobrando, mora aqui. E a cunhada crente. Estava tendo uma série de conferências. Quem pregou? O pastor Tiago Rocha, um poeta presbiteriano. E aí ela falou, não vou, não, eu vou em igreja. Aí sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. A cunhada, vamos lá. Ela falou, não vou. Aí não foi sexta. E a cunhada insistindo. Ela falou, olha, eu vou sábado. Aí não foi. Teve uma festa no centro. Aí a cunhada, domingo de manhã, para não ter entreveiro de família, vai lá. Ela falou, eu vou. Não foi domingo de manhã. Aí falou, por que você não foi? As crianças queriam ir à praia, arruma roupa, arruma lanche. Aí a cunhada falou, olha, à noite é a última reunião. Não tem praia, não tem centro, não tem festa. E se você não for, eu vou ver que você fez uma desfeita, eu vou ficar zangado. A gente mora na mesma casa, para não ter esse entreveiro. Ele falou, eu vou. Ela falou, eu vou. Mas não me convide nunca mais. Tá bom. Ela foi. Ouviu a pregação, Lucas 8, a mulher que tocou na orla da veste de Jesus. Quem me tocou? Na hora do fez apelo, ela foi à frente. Se converteu. Chegou em casa e falou, mãe, eu sou cristã. Eu descobri que era filha de Deus, eu não sabia. Hoje a luz acendeu. Hoje eu descobri
que Jesus me amou esse tempo todo, eu sou cristã. Aí a mãe, não, você é do candomblé, não brinca com isso, não, volta para lá. Não volto mais. A mãe teve que reassumir o centro. O menino nasceu a criança, era um menino. Passou os 40 dias da purificação, o guia mandou um recado. Manda trazer o menino para tirar o sangue, fazer o batismo e dar o nome. Ela, não, esse menino vai ser batizado na igreja. Eu não volto lá e esse menino vai botar o pé lá. Todo dia vinha um recado. Até que veio o recado fatídico. O guia ficou chateado e falou, ela não vai trazer? Então eu vou buscar. E mandou uma sentença. Esse menino não passa de 21 dias. Naquela noite o menino adoeceu. Baixou o hospital de servidores, passou o dia fazendo, de 3 da manhã, já foi para o hospital, passou o dia no soro, exame, no final do dia, os resultados, o menino está bom, não tem nada. O médico falou, não tem que receitar. E nem pode dar mais soro, que soro também mata. Soro é paliativo, né? Soro demais dá desequilíbrio eletrolítico. A criança fica azul e morre. E aí voltou, chegou em casa, passou mal, volta. O médico falou, dona, essa doença não é da medicina, não. A senhora tem religião? A mulher nova convertida, tenho. Então se agarra com a sua religião. E outra coisa, se o menino passar mal, não vem aqui não, que é longe. Vai no posto de urgência, eu vou liberar o prontuário, a senhora leva e entrega o meu colega lá, porque não pode dar soro a esse menino, não. Não deu outro. E em casa o menino passou mal. Não dormia, vomitava tudo. Aí ela leva para o médico da urgência olhou, viu o prontuário, exame recente, olha, não tenho que receitar ele não, não tem nada aqui no exame. A senhora tem, mesma pergunta, tem religião? Tem. Então se agarra com a sua religião. E olha, eu não posso fazer nada, leva de volta, leva para morrer em casa. Como é que uma mãe sai de um diagnóstico com essa notícia? Aquela mulher desesperada pela rua, foi colocando o nome em tudo que era igreja aberta, que tinha livro de oração na porta, ela botava o nome e contava essa história toda. Uma senhora estava no ponto do ônibus, ouviu, deixou até passar o ônibus. Quando terminou, aquela senhora falou, dona, eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas eu ouvi a sua história. A senhora acredita em oração? Falou, acredito. Nessa rua aqui, mostrou uma rua com 5 quadras longas. Nessa rua tem um senhorzinho que faz oração. Leva seu filho lá. Ela falou, eu vou levar. Onde é a casa? A casa eu não sei. Eu sei que é nessa rua. Ela falou, não sabe a casa? Não sei. A mãe falou, eu vou achar. E mãe acha. Se é para solucionar problema de filho, mãe acha a solução. Aquele desenho animado aí, Procurando Nemo, leva quase 2 horas, né? É porque é o pai procurando. Se fosse a mãe, era 3 minutos. Até Jesus, Marcos capítulo 7, de novo retirou-se para as terras de Tiro e Sidom. Olha lá, Marcos capítulo 7. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, achou a casa, prostrou-se aos seus pés e suplicava que ele expelisse de sua filha o demônio. Jesus disse, mulher, você me achou aqui? Eu não posso tirar o pão dos filhos e levar os cachorrinhos. Eu sei, Senhor. O cachorrinho não está pedindo para sentar na mesa. O cachorrinho sabe que cai no chão. O cachorrinho come no chão as migalhas que os filhos deixam cair. O cachorrinho sabe que a migalha resolve o problema do cachorrinho. Jesus falou, mulher, por causa dessa palavra, pode ir. O demônio saiu da tua filha. Ela voltou e a filha estava dormindo tranquilamente, curada. Aquela mulher foi de porta em porta com aquele neném no colo, palavrão para todo lado. Aqui não tem oração não, vai procurar um trabalho, leva essa criança para casa, vai lavar uma roupa, vai fazer uma faxina, vai... Até que bateu na casa de uns crentes. O crente falou, não é aqui não, mas é ali. Mostrou a casa. Ela achou a casa. O senhorzinho atendeu, falou, entra minha filha, vem. Ela contou essa história, que o menino estava desenganado. Aquele senhor disse, vamos orar, Deus vai te dar outros filhos. Ela, não, eu quero esse, pode dar outro, mas eu estou aqui por causa desse. Mas eu não sou Deus. Mas o senhor fala com Deus? Falo. Então, fala com Deus, eu vim aqui para isso. Vamos, entra. Ele não sabia ler. A esposa que lia a Bíblia para ele. Mas ele tinha boa memória. Quando ele decorasse um texto, o pastor podia pedir para fazer a abertura do culto, ele fazia. Ele não pregava, mas numa abertura do culto ele citava de cor. E ele tinha um sistema, ele só passava para um texto quando ele entendesse o que tinha lido. E ali emperrou em Tiago, está alguém enfermo, faça oração. Oração da fé, unção com óleo salvará o enfermo. E se tiver cometido pecados, eles são perdoados. Ele falou, irmã, foi muita coincidência a senhora ter vindo aqui, foi Jesus-cidência. Porque a Marieta, esposa dele, leu Tiago. Eu não entendi isso, não entrou na minha cabeça. Unção com óleo? Eu nunca fiz isso. A minha igreja não pratica isso. Eu nem sei fazer isso.
mas não estou conseguindo andar na leitura. A senhora chegou aqui com esse problema desse menino desenganado. Irmã, a senhora autoriza eu ungir seu filho com óleo? Eu nunca fiz isso. Ela falou, está na Bíblia? Está. Em último recurso, a senhora autoriza? Autorizo. A esposa botou uma fronha de travesseiro, ele botou o menino em cima, né? A mãe botou o menino, ele foi na cozinha, pegou uma lata de azeite beira alta, pegou na despensa, nem pegou a que estava em uso, pegou uma 0 quilômetro, né? Falou, se é para fazer, ele disse, vou fazer bem feito. Pegou uma lata 0 quilômetro, abriu a lata. O menino está lá deitado na fronha, ele com a lata aqui. Falta de prática, nunca ungiu ninguém, ele derramou a lata toda no menino. Ele não ungiu o menino, ele untou o menino. Aí pegou a criança, levantou e falou, Senhor Jesus, olha a simplicidade, né? Senhor Jesus, eu nunca fiz isso, se é pecado, me perdoe. Eu sei que não é o azeite, é o teu nome. Mas aqui, o azeite é símbolo do teu espírito. Então, assim como esse azeite encharcou esse menino, encharca ele do teu espírito e cura ele. Aí olha, ele vai na oração, olha o que ele mais fala. Jesus, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino e cura ele. Se Deus fosse teólogo, Deus ia dizer o quê? Já orou errado, não vou ouvir. Mas Deus não é teólogo, Deus é Deus. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer. Se Deus fosse teólogo, quando o profeta Elias, depois de tudo que ele fez, desceu o fogo do céu, orou para chover, orou para não chover, ele, na caverna pediu a morte. Se Deus fosse teólogo, ele ia dizer assim, Elias, tu ainda ias ungir Jeú, rei de Israel, Azael, rei da Síria, e Eliseu, profeta, em teu lugar. Mas você pediu para morrer, morre. Jonas, no ventre do peixe, pediu a morte. Se Deus fosse teólogo, ele ia dizer assim, Jonas, você ia pregar em Nínive, 600 mil pessoas iam se converter, mais ou menos isso. Nem Pedro no Pentecoste ganhou tanta gente, ganhou só 3 mil perto de você. Mas você pediu para morrer, morre. Deus não é assim, Deus é Deus. Deus é aquele que diz, eu entendi o que você quis dizer. Então, quando o homem falou, põe uma gota do teu sangue no sangue desse menino, cura ele, Deus disse assim, eu entendi o que você quis dizer. Em nome de Jesus, amém, amém. Fala amém, irmã, amém, amém. Toma, leva seu filho está curado. Pode levar a fronha. A mulher com aquele menino lavado de azeite, botou a mão entre as pernas do menino, untado, para ele não cair na rua. Ele falou, pode ir, seu filho está curado. E ele olhou na janela e falou, Satanás, 21 dias, vem pegar seu cipote. E vai embora, minha filha. Ela foi embora. Chegou em casa, a mãe falou assim, filha, estou esperando você voltar. Eu fiz as contas, eu estou acompanhando isso. Os 21 dias acabam amanhã. Leva seu filho hoje no centro, devolve o seu filho lá, salva o seu filho. Se arrepende, vai lá, devolve o seu filho e salva o menino. Amanhã acaba os 21 dias, hoje é o último dia. Ela falou, agora é que eu não vou mesmo, esse menino está ungido. Eu não vou. E não foi. No outro dia completaram os 21 dias. Depois de 21 meses, aí 21 anos, 31, 41, 51, 61, 64. E o menino está aqui, pregando o Evangelho. Ninguém apareceu para levar. Porque uma mulher, e andando e chorando enquanto semeava, voltou com júbilo trazendo seus feixes. Uma mulher ouviu, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ela creu, andou, e os outros disseram, jamais vimos coisa assim. Hoje, no aniversário da IPB, 163 anos, eu vim aqui dizer algumas coisas para você. Primeiro, essa igreja precisa de você. Você tem dom, você tem talento. Você sabe qual é a sua corda. Talvez você até nem saiba, mas você tem um dom. A corda que você vai segurar na equipe e o paralítico vai andar. Não tem a corda principal. Você vai participar do processo. Põe a serviço da igreja o dom que Deus te deu. É a sua corda. Faça o seu melhor e o paralítico vai andar. Então eu queria que você dissesse, Senhor, eu quero me envolver mais com a minha igreja. A igreja, ela prega a palavra. A igreja tem compromisso. A igreja não dá desculpas, ela evangeliza. A igreja é criativa. A igreja trabalha em equipe. A igreja tem planejamento. Aí Jesus faz parte disso, é o dono disso e Ele cura as pessoas. Ele conta com você. Ele te deu o dom para você servir a igreja. Talvez você esteja aqui e esteja carregando um leito. Alguma coisa que aconteceu. E de vez em quando vem e derruba você. Rouba a tua alegria. Quando o passado tenta visitar o presente. A Bíblia diz, nova criatura é. Andar em novidade de vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo na internet,
Deixa o passado passar. Zera isso. Olha para frente. Um amigo meu, ele é piloto reformado da Varig e coronel de aeronáutica da reserva. Ele se converteu e eu dava estudo bíblico toda segunda-feira na casa dele. Mora em frente à praia de Copacabana. E eu disse para ele, amigo, Oswaldo, vamos andar no calçadão. Estava cinza, tinha chovido, a praia vazia, não tinha ninguém serenando, e vai chover de novo. E lá no calçadão eu gosto do cheiro do mar, o barulho do mar, o cheiro da maresia. Eu disse, as respostas que eu tiver lá, eu vou ter aqui. O que eu não souber lá, que eu também não ia saber, vamos andar. Aí fomos. Quando nós descemos, deu um trovão. Ele correu para baixo da marquesa. Eu falei, que foi, rapaz? Ele, rapaz, piloto não tem medo de nada, mas desde criança eu tenho medo de trovão. Eu falei, é mesmo? É. Então você cometeu 2 erros graves. O primeiro foi correr para o lugar errado, né? Porque se desabar, a primeira coisa que cai é a marquise. Você correu para baixo dela. Mas o erro mais grave, tem mais grave? Tem. Você está com medo daquilo que não é mais. Porque o trovão é o barulho do raio. Se aquilo que provoca o trovão te acertar, você não vai ouvir o trovão, né? O raio que o parta, né? Se o raio te pegar, você não vai ouvir o trovão. Olha a coisa boa. Se você ouviu o trovão, é porque o raio te errou. Salmo 29, no seu tempo tudo diz glória. O salmista descreve uma tempestade, a voz do Senhor despede chama de fogo, é o raio, despedaça o cedro no livro, faz tremer a terra. Ele está descrevendo uma tormenta, uma tempestade, e diz, no seu tempo tudo diz glória. Presta bem, se você ouviu o trovão, que o raio te errou. Ele ficou me olhando, aí deu um trovão. Bum! Ele olhou e falou, reverendo, me errou. Glória a Deus. Eu falei, isso, aprendeu logo, aprendeu rápido. Eu liguei para ele um dia desses, estava chovendo em Copacabana, parecia aquela faísca vindo pelo telefone, aquele silêncio. Ele falou, glória a Deus, reverendo, me errou de novo. Eu falei, isso, meu irmão. Sabe o que a gente aprende com a história desse meu amigo, a experiência dele? Tem gente aqui e na internet que está assustado com o trovão. Aquilo que podia te destruir já te errou, você está aqui. Aquilo que aconteceu não te destruiu, você está aqui. O que está te assustando é o trovão, é o medo do que pode acontecer, é o barulho, é a lembrança daquilo. Deixa o passado passar. Tem muita coisa bonita para acontecer na sua vida ainda. Deus é Deus que reescreve a história. Deus é Deus que inaugura um novo momento de vida. O texto que foi lido de Atos, Paulo era especialista em coisa dar errado. Vai viajar, um navio quebra. Vai no outro, navio afundou. Aí foi contornando Mísia, tentando alcançar Bitínia, que ele queria ir para a Ásia, o texto que foi lido aqui de Atos. Aí diz assim, o Lucas é que está escrevendo. Tentaram ir, foram, contornaram Mísia, tentaram chegar em Bitínia, era para ir para a Ásia. Aí deu um vento euroquilão, o navio espedaçou no rochedo e voltaram. Não, o Espírito de Jesus não permitiu, voltaram, desceram a Trode, pernoitaram em Trode, pela manhã seguimos viagem. Ué, não era eles o tempo todo? Eles foram, eles tentaram, eles não conseguiram, eles voltaram, eles desceram, eles pernoitaram, de manhã seguimos. Lucas entrou no grupo. Às vezes o navio quebra, mas não é o fim da viagem, é o início da melhor parte da viagem. O Lucas entrou no grupo, agora é nós. Sabe, tem coisas que não dão certo na vida da gente, você pensa que acabou a viagem. Não, vai ser a melhor parte, Deus sabe. O Espírito de Jesus não permitiu, o Espírito de Jesus dirige a nossa vida. Navios quebram, mas não é o fim da viagem. Pode ser a melhor parte dela. Aí Paulo escreve, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não diz a maioria, nenhumas para o bem, outras para o mal. Ele diz todas. Até o que eu chamo de azar vai dar certo. Paulo queria dizer o seguinte, no fim vai dar certo. Enquanto não deu certo, porque não chegou o fim. Porque no fim vai dar certo. É uma santa conspiração. Eu não sei o que tem feito você chorar, o que tem sido um fardo, o que tem feito você, o que te derruba. O que te entristece? Que tipo de coisa, aquele fardo, aquele leito que te joga no chão? Nesse aniversário da IPB, Deus quer que a festa seja no seu coração. Ele quer dizer para você o seguinte, levanta, tome autoridade sobre aquilo que te derruba e diga, você não me derruba mais. Agora eu vou andar com as minhas pernas em nome de Jesus. E isso não vai mais me derrubar.